Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um RemaCast. Hoje nós estamos aqui no nosso novo estúdio, juntamente com a gravação e a transmissão da Help, produtora dos queridos Wellington e Aline. Aqui no RemaCast nós ouvimos histórias reais de transformação, fé, de impacto, de graça, favor de Deus sobre as suas vidas, porque cremos que o mesmo Deus que operou ali no passado é o mesmo Deus que continua mudando vidas hoje. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Ágata. Ela vai contar pra gente aquilo que Deus fez na sua vida, a sua jornada com o Senhor Jesus Cristo, a sua história de antes de Jesus e depois de Jesus, tudo o que aconteceu depois desse encontro maravilhoso com o Senhor. Ágata, seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade e vamos ver o que vai acontecer aqui hoje. Amém. Tenho certeza que vai acontecer coisas muito especiais e você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para receber sempre em primeira mão as notificações de todos os episódios aqui do RemaCast. Ágata, vamos lá. Vamos trabalhar aqui uma timeline, né, da sua vida. Como foi a sua infância, sua família? E quando criança, qual é a relação que você tinha com Deus? O que seus pais te ensinaram? Como você via Deus ou era só uma religião? Me conta um pouco disso. Era uma religião, né? Eu cresci na igreja evangélica luterana e para mim aquilo era muito comum, né? Era aquilo que eu tinha como fé. Então, desde criança, sempre culto infantil e tudo mais, eu tenho um irmão, tem 1 ano e pouquinho de diferença de mim, então nós crescemos muito juntos, assim, então boa parte da minha infância eu lembro muito com ele, né, mais do que às vezes com os meus pais, as boas memórias e tudo mais, né, e eu cresci em família simples, eu cresci numa casa simples, né, a nossa realidade sempre foi muito humilde, mas uma família muito calorosa, sempre tive muito contato com todo mundo e cresci aqui em Timbó, quando eu era criança, depois eu acabei indo morar em Rio do Sul, Londres ali, né, mas eu cresci nessa casa, a gente tinha assim um contato, ia à igreja domingos e tudo mais, mas não tinha aquela comunhão mesmo, não entendia quem era Jesus, não entendia muito bem como que orava, nem nada, né? Então, a minha relação assim com a minha infância foi mais essa questão assim de tentar se sentir preenchida, se sentir amada, porque os meus pais trabalhavam muito mesmo, assim. Então, boa parte do tempo eu via o meu irmão. A gente que aprontava, ele que inventava as coisas. Ele era irmão mais velho, então ele que aprontava, ele falava, mano, o que você acha de fazer tal coisa? Eu ia lá e fazia, daí eu levava bronca, porque ele falava que não fazia. Então, boa parte da minha infância eu lembro muito disso, né? Eu tinha muito contato com os meus avós maternos, meus avós paternos faleceram muito cedo, meu pai é órfão muito cedo, então, querendo ou não, sempre tive esse contato com eles, e a minha família, por parte de mãe, é assim, muito calorosa mesmo. Mas boa parte, assim, em relação a outras coisas, não se falava muito sobre Deus, eu não tinha um conhecimento, né? Então, boa parte do tempo, essa foi a minha infância. Eu fazia de tudo, eu fazia atletismo, quando eu era criança eu era atleta, então minha família ela apoiava muito isso, assim, né? E por volta dos 10 anos, os meus pais se separaram. Daí foi ficando um pouquinho mais complicado. Interessante o que você fala, que a nossa região, né, aqui o Médio Vale, aqui em Santa Catarina, é muito natural e também uma cultura, né, das pessoas que moram aqui na região, essa cultura de trabalhar-se muito, né, com a ideia da provisão para dentro de casa, e realmente histórias iguais à sua acontecem num contexto muito amplo, dos pais deixarem seus filhos, às vezes, com os avós para poder trabalhar, para trazer o sustento. Isso é válido, né? Porém, a gente hoje, com a mentalidade que a gente tem, a gente sabe também que a vida não se resume somente ao trabalho, né? Até porque muitos se dedicam tanto ao trabalho e esquecem da sua família, que depois vai dar muito trabalho. Né? Então, com 10 anos, você disse que os teus pais se separam. Sim. Você lembra bem
Havia conflito entre eles, Nunca ouvi os dois Agatha? brigando. Aham, Então essa é uma boa lembrança que eu tenho, assim, né. certo. A única coisa que eu lembro nitidamente é que eu não via os dois, como é que posso dizer? Aqueles pais que a gente olha e fala assim: "Nossa, eu quero muito, quando eu casar eu quero ser que nem eles". A manifestação de carinho, Isso, essa afetividade. questão com os meus pais, com a gente, tinha muito, claro, mas era assim, eu não lembro de momentos onde todo mundo era ali, porque provavelmente já existia algum tipo de rixa, assim, né? Tanto é que Aham, depois eu acabei descobrindo que há anos já que eles queriam se divorciar, mas por conta das dos crianças. filhos, né, Aham, acabaram não se desvinculando, assim, então se manteram por sei. muito tempo, mas a briga do divórcio eu lembro. Daí Aham, foi onde, querendo ou não, foi meio que assustador, porque a gente não entendia o que acontecia, né, querida? A aham. minha mãe falou que a gente ia passar as férias na casa da minha oma e nunca mais voltamos, né? Então, querendo ou não, foi um baque, assim, do tipo, meu Deus, e agora? Cadê meu Sei. pai? Aham. Então, essa ali foi uma briga que eu lembro, assim, que eu e o mano a gente se olhava e falava, ah, o que é isso? Como assim se separar? Né? Uhum. Então, ali, e a gente achou que estava tudo bem, a gente fingiu que um dia a gente ia voltar, né? E daí, Sim. no momento, a gente nunca mais tinha voltado. Passamos, realmente, fomos morar com minha oma, e lá era as férias. Então, A tua era oma era mãe mãe da da minha tua mãe, mãe. mãe da minha Aham, mãe, aham. sei. Pra mim, por muito tempo, eu considerei como mãe Porque a tua também. mãe acabou indo morar lá também. Morou lá porque os Sei, meus avós ali, eles eram mais velhos, então, de certa forma, eles tinham que cuidar, né? sei. O meu opa tinha problema do pulmão, né? Então, ela tinha que cuidar em algum momento, depois foi internado e tudo mais, ele acabou falecendo logo em seguida, assim, foi bem, bem rápido. E a gente viveu isso, assim, né? E já quando a gente vinha visitar meu pai entrou em depressão, então a gente viu a depressão de muito perto. Ele falava que não, mas a gente viu a depressão muito perto, então a gente não tinha como, é, como é que eu posso dizer? A gente tinha que meio que educar Sim. o meu pai, assim, a como sorrir. Aham, Então a gente viu isso muito perto, assim, né? Daí aham. tinha os dois mundos, lá tava tudo super bem, aqui já não tava mais tanto, né? Uhum. Daí os filhos acabam puxando tudo isso, a bagunça, né? Eles Sim. acabam sugando e fingindo que não, né? Aham. Então, querendo ou não, a gente não tinha a gente não ouvia brigas, mas a gente sentia aquela frieza no ambiente, né? Sim. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Com 11 anos eu comecei a trabalhar. Porque daí eu vi o que era a realidade, né? Eu vi Sim. que realmente uma mãe solo é muito difícil sustentar duas crianças. E daí também aquela coisa, né? Ah, não vou pedir ajuda para os meus pais, né? Uma mãe com dois filhos tem que se sustentar. Então ela sempre passava isso, apesar de meus avós sempre serem muito presentes, ela queria se sustentar. Então minha mãe, ela era diarista, eu era diarista. Minha mãe era costureira, eu era costureira. Uhum. Minha mãe vendia bolo de pote, eu vendia bolo de pote. Então tudo que dava para fazer, eu tava fazendo. Sempre auxiliando ela, então. Sempre auxiliando ela. Então, Uhum. vamos supor, se ela pegava 6 horas da manhã para ir limpar a casa de fulana, se ela não podia mais limpar a casa de fulana, quem ia era eu. Daí a gente trocava. E eu fazia isso porque eu queria. Não era porque Aham. que eu era mandada, Não né? havia uma imposição pela tua mãe. Não, nunca, Havia um né? desejo do teu É coração isso, de. eu queria dinheiro, né? Então, querendo ou não, nem que seja R$ 50 no mês inteiro que eu trabalhasse, Aham. para mim era legal. Eu comprava Sim. Kinder Ovo para dar pro meu irmão. Então ali eu já tive essa sensação do que é se sustentar muito Aham. cedo, né? Sim. Então eu não tive essa visão. Eu sempre comento que eu não tive uma adolescência, uma infância ali muito bem construída. Eu já tive a visão do que era ser adulto. E Uhum. a gente fica confuso com isso, porque a gente não tem maturidade para isso. Então, querendo ou não, a gente acaba só indo fazer e fazer, né? A minha infância, ela boa parte foi isso, assim, né? Eu tive esses momentos e daí ali foi quebrado e a partir disso eu já comecei a trabalhar, então eu não tive muito, Sim. né? E daí Já criou uma já maturidade. fui criando essa maturidade, Aham. E aí, nesse decorrer de tempo, seus pais tiveram outros relacionamentos. tiveram. E como foi a relação sua e seu irmão agora com as Olha, outras a pessoas? gente fingia que não se importava, na verdade, né? Uhum. Eu achava que. Eu falava assim, tá tudo bem, é namorado da mãe, né? Namorado do pai e tal. A gente meio que não tava nem aí, graças a Deus, as pessoas ali que eles se relacionavam se davam muito bem com a gente. Aham. Então, querendo ou não, pra gente foi bom, assim, né? Conversava, levava a gente pra passear. Mas era estranho, né? Porque uma hora eu tava com alguém, outra hora eu tava com outra pessoa. Então fica confuso quando a gente começa a criar um relacionamento com alguém, né? Um dos namorados ou namorados ali, daqui a pouco termina.
Aham. Então, daí daqui a pouco outro, daí daqui a pouco outro. E assim, não vai me dizer que os filhos entendem o que está acontecendo, porque não entende, Sim, né? A gente só finge mesmo, né? sim. E daí é uma confusão, porque a gente olha por um relacionamento de uma mãe com um namorado, a gente quer ver aquilo como um relacionamento a ser seguido, como os pais a seguir. Então, a gente olha outro, a gente já entende de outra forma, porque cada um ensina de um jeito. Cada um tem uma rotina, cada um tem a sua forma de ensinar, a sua forma de sentar na mesa para comer, né? Então, por muito tempo, na mãe, a gente sentava na mesa e ali era um momento de comunhão. Ali era um momento de conversar, ali era um momento de debater, de ensinar. Já na outra família, não. Era o oposto, era um lugar de ficar em silêncio. Era um lugar onde a gente não podia falar nada. Então é estranho. Daí é sempre essa quebra, né? Passou ali até por um momento, meu irmão quis sair da casa da minha mãe e voltar para casa do meu pai. E não aconteceu, porque meu pai não tinha condições para manter, né? Aham. Então, querendo ou não, era sempre essa coisa. Será que a gente sai de casa? Será que não? Será que eu moro sozinha? Eu queria morar sozinha desde muito cedo. Hoje eu entendo que às vezes era falta de maturidade, a gente não tinha nem ganhava para isso, mas era para sair da confusão, assim, né? Sim. Então ali foi muito rápido, né? Casais separados, pais separados, famílias desestruturadas, filhos desestruturados. Normalmente é isso que acontece, né? E existe alguma revolta, assim, que você lembra em algum momento da infância, Agatha, que você acredita que é importante relatar? Em algum momento que você disse, cara, porque até de se sentir culpada da situação? Eu senti culpada quando eu descobri que a minha mãe queria separar quando eu nasci. Aham. Então, nossa, hoje eu super entendo, não tenho essa coisa com a minha mãe, assim, tanto é que perdoei, assim, não tem nada disso. Mas quando eu descobri, eu senti. Que eu falei, então, ela só queria ter um irmão? Aquela coisa, né? Eu fui fruto de um erro ali, né? E tal. Então a gente acaba sentindo isso, a gente traz pro nosso corpo, principalmente quando a gente é adolescente, que tá tudo à tona, tá tudo A assim. rejeição. A rejeição. E como eu comentei antes, eu tinha uma relação muito forte com a minha oma. Então, quando ela faleceu, eu me destabilizei. Eu falei, e agora? Com quem eu converso? Né? Porque daí eu só tinha ela ali, né? A gente tinha em casa, a mãe falava assim, você vai passar roupa, você vai fazer isso, isso, isso. Minha uma falava, não, vai brincar, e eu faço. Então a gente, queria viver, ela queria que a gente vivesse a adolescência ali, a infância, né? E acabava que minha mãe, pela questão do trabalho, acabava não conseguindo, e eu tomei isso, porque eu achava tudo era comigo, tudo era comigo, tudo era comigo. Eu sou assim até hoje, eu sempre me importo muito, né? Mas na época, e eu tentava sempre muito defender o meu irmão. Eu sempre fui muito de resolver o problema dos outros. Eu acho que isso é até, eu falo, né, um propósito da vida de cada um. Hoje eu entendo que é a minha também, né? Só que ali não sabendo lidar, então eu queria resolver o problema da minha mãe, queria resolver o problema do meu pai, queria resolver o problema do meu irmão. Meu irmão era uma pessoa extremamente fechada, então eu não queria que ninguém falasse mal dele, eu não queria que ninguém acusasse ele de nada, eu queria que nada acontecesse com ele. E ele era mais velho que eu, né? Então ali foi um baque que eu tive, assim, essa culpa de achar que eu era o problema de tudo. Achar que se eu não tivesse vindo, então meus pais não teriam se separado, alguma coisa assim, sabe? Sim. Então a revolta era isso mesmo. Então eu me tornei uma pessoa extremamente fria, uma pessoa extremamente grossa. Eu era uma adolescente bem difícil, né? Com a minha mãe, com as pessoas. Eu na escola eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de estudar, de tudo, assim, sabe? Então acabou acontecendo e eu comecei a ter crise de ansiedade e juntou com um abuso que eu passei pela infância, né? Então hoje boa parte do meu testemunho ele é sobre isso também. Sim. Então ali foi uma junção. Que idade você tinha? 11 anos. Aham. Então, Você quer falar sobre isso? Sim, posso falar? Pode. Não, querendo ou não, ali foi uma junção, porque daí juntou tudo, né? Também aconteceu com familiar e tudo mais. Eu acho que hoje em dia, grande parte dos abusos acontecem dentro da família. Sim. E onde as pessoas acabam não ouvindo. Porque daí acaba que, mas acontece. Eu ouvia muito, assim, ao longo dos anos, tipo, mas aconteceu comigo também. Eu falei, sim, mas isso não significa que é comum. Não significa que é correto. E eu escondi por muitos anos. Sim. Muitos anos mesmo, assim, né? Então, querendo ou não, daí eu comecei a fazer terapia. Fui fazer terapia pelo SUS, achando que era por causa da minha ansiedade. Porque eu ainda não tinha o discernimento de que aquilo que aconteceu tinha sido um abuso. Né? Eu demorei um certo tempo, porque eu me senti culpada. De novo, daí a culpa, ela entra na gente, a gente acha que aquilo é sobre nós, que foi a gente que permitiu. E não, porque eu era uma criança.
Sim. né? A gente mal, né? Aquela coisa, a pessoa nem virou mocinha ainda, acha que tá fazendo, não sabe de nada, né? Então, querendo ou não, eu fiquei muito naquilo, meu Deus, será que eu que causei isso? Não. Então, querendo ou não, juntou assim, né? Foi juntando uma coisa atrás da outra, tanto é que hoje o que eu sempre falo é que eu trabalhava para esconder. Sim. Eu usava o trabalho como um escape. Um escape. Um escape. Podia ter usado qualquer outra coisa, eu usava o trabalho. Porque era o momento que eu fingia que eu estava sendo pelo menos dona de alguma parte, estava tendo controle de pelo menos alguma parte da minha vida, porque o resto eu não tinha. Sim. Então ali eu tinha. Mas a parte do abuso, eu sempre comento que quando a gente não é curado, a gente atrai a mesma coisa. Então comigo aconteceram 3 vezes, com pessoas diferentes. Então, querendo ou não, a gente atrai a mesma coisa, porque a gente se sente tão desvalorizada, a gente se sente tão pequena a ponto de a gente não saber lidar nem com o próprio corpo, de dizer não e não ser ouvida, que acaba voltando. E isso é relacionamentos abusivos, isso foi voltando assim, né? Sim. É porque o teu ponto de vulnerabilidade já era a rejeição, a culpa, e acaba você na situação vítima, mas se sentindo culpada, né? Sim. Ô, Agatha, e nesse período em que aconteceu essas situações, você conversou com alguém? Você falou para sua mãe? Não. Alguém ficou sabendo? Não. Não. Porque normalmente o abusador, ele acaba também fazendo a chantagem emocional, né? E colocando a pessoa numa situação de que vão matar seu pai, sua mãe, se você falar alguma coisa. Isso aconteceu também? Aconteceu, sim, tanto é que a chantagem na época era de que eles iam falar para todo mundo que foi eu que quis. Então, digo eles, né, porque realmente, tipo, aconteceu em várias pessoas. E falavam assim, não, vou falar pra todo mundo, vou falar, foi tudo, nanana. Daí eu falei, não, pelo amor de Deus. Então eu fingia que tinha sido eu que quis, pra ninguém falar nada pra ninguém. Inclusive para minha mãe ali, né? Então eu comecei a fazer terapia, porque pelo menos com ela eu podia falar. Eu demorei 2 anos pra falar pra minha psicóloga. Porque eu falava sobre todos os outros motivos, até um dia ela chegou e ela falou, Agatha, você passou por algum tipo de abuso? E daí eu entrei em prantos, né? Eu falei, eu acho que sim. E daí eu expliquei, ela falou, meu Deus, é óbvio que isso foi. Sim. Então, querendo ou não, foi uma... E na época você recebeu instrução de procurar, fazer a denúncia, algo nesse sentido? Não, até hoje, assim, né? Hoje eu fico pensando, eu falei, caraca, eu poderia ter feito, né? Hoje eu acabei... Tanto é que fazia muitos anos, eu fui realmente falar depois, quando eu tinha quase 18. Sim. Porque até hoje você pode fazer a denúncia, né? Justamente. Sim. Então, querendo ou não, tinha essa possibilidade, né? Tanto é que um dos casos que aconteceu, a pessoa veio entrar em contato comigo, falou assim, mas eu não sabia que isso realmente tinha acontecido. Eu falei, como que não sabia que tinha acontecido, meu Deus? Sim. Como que não? Porque era um adulto, né? Que era um adulto. Falei, como que não, meu Deus? Sim. Uma criança travada. Sim. Daí eu até cogitei, eu falei, será que eu faço a denúncia? Daí a pessoa estava morando do outro lado do Brasil, assim, sabe? Daí eu falei, então quer saber, pelo menos eu nunca mais vou encontrar na minha frente, assim, né? E daí eu decidi nunca mais fazer nada, porque eu já estava tratada dela fazer terapia, né? Porque a denúncia, ela é importante, porque a denúncia, ela vai inibir essa pessoa de cometer novamente, né? Porque normalmente o perfil dessas pessoas exatamente é de continuar fazendo. Isso. Tanto é que eu descobri logo depois de que quando eu abri para falar com uma pessoa, a pessoa já falou assim, é fulano? Daí eu falei, por quê? Olha só. Porque já tinha feito com outras pessoas. Então, assim, a gente tem que se atentar muito. Tanto é que hoje eu indico que as pessoas falem. É uma opção sua não denunciar. É uma opção minha não denunciar. É uma opção minha, por ser parente ali, tipo, ele tá colhendo com as próprias dores, a gente enxerga isso, assim, né, com as próprias decisões ali, então é uma escolha minha, mesmo me limpar disso, né, mas, querendo ou não, eu tinha essa opção até hoje, né, de estar fazendo isso, assim. E você diz que você confessa isso pra psicóloga, 2 anos de tratamento, você já tinha 18 anos? Ali eu eu comecei a fazer terapia com 14, eu fui confessar com quase 16 anos. Então, 6 anos que você carregava esse trauma contigo sem poder falar pra ninguém. Pra ninguém. Em nenhum momento, assim, sua família percebeu alguma coisa, de fazer comentários? Não. Porque a pessoa, ela muda o comportamento, Muda né? o comportamento. O que eu tinha, que era nítido, mas talvez algumas pessoas viam, mas não falavam, não, é que eu tinha muito medo de qualquer tipo de homem.
E isso, lógico, né? Eu Sim. tinha medo de pessoas extremamente próximas, eu não gostasse que me encostassem, então eu era a pessoa que não me encosta, não toca em mim, eu odiava cosquinha, não gosto de cosquinha até hoje, e o motivo é por causa disso, né? Então, querendo ou não, todo tipo de coisa que encostasse, eu tipo, queria bater na pessoa. Repudiava já. Muito, tudo. Não gostasse que encostasse no meu cabelo, em nada. Eu, né, o cabelo cacheado, eu sou a única pessoa que tinha cabelo cacheado na minha família. As pessoas encostassem no meu cabelo, eu empurrava, assim, né? E hoje eu entendo o porquê. E as pessoas me chamavam de chata. Não de, tipo, deve ter alguma coisa com essa menina, né? Então, querendo ou não, existia, sim, motivos ali, mas as pessoas nunca comentavam. Até aconteceu que algumas pessoas falavam sobre um dos namorados da minha mãe. Então, às vezes eles falaram, Agatha, aconteceu alguma coisa com esse namorado ali, tal. Daí eu falei, não, mas eu tenho muito medo. Eu sou perseguida dentro de casa. Nunca aconteceu, mas tinha uma maldade muito grande. Você conseguia perceber isso? Eu conseguia. Também. Você não acredita que isso seja devido ao trauma que você tinha? Eu acredito que não. E de repente ver todo mundo como uma ameaça, porque isso também acontece, né, Agatha? Acontece. Eu pensei por muito tempo, eu pensei, deve ser coisa da minha cabeça. Tanto é que quando eu falei para minha mãe, eu não conversava mais com ele. Dentro de casa eu não conseguia. Eu senti uma trava tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia responder. E eu não queria estar no mesmo ambiente que ele. Então por que eu digo? Porque eu via ele me seguindo dentro de casa, vamos supor. Certo. Me seguindo, se eu ia dar banho num cachorro, eu sabia que ele estava atrás olhando. Então eu comecei a usar roupas largas, eu comecei a não querer mais me arrumar, eu queria sempre ficar feia dentro de casa, porque eu não queria de jeito nenhum que alguém me olhasse. Então ali eu comecei a sentir isso, assim, né? Eu pensei, será que sou eu que tô criando isso? Eu falei, não, porque é só comigo, né? E é sempre escondido da minha mãe. Por que é escondido da minha mãe? Então eu pensei, deve ser alguma coisa estranha, né? E daí, tanto é que ali foi um dia que eu abri pra falar pra minha mãe e ela falou que era coisa da minha cabeça. E ela não acreditou em você? Não acreditou. Daí isso logo depois da terapia que você teve? Isso tudo, ela não sabia por que eu fazia terapia. Até então ela não sabia. Ela via que eu voltava, como eu trabalhava com ela de costura, ela via que eu voltava da terapia e eu entrava em prantos. Por quê? Porque a terapia abria minha mente sobre coisas que eu não conseguia falar. Mas a terapia, ela que procurou pra você, porque ela percebeu o comportamento seu? Ela achou que era por causa do falecimento da minha oma, que foi aquilo que eu falei pra ela. Né? Então eu falei, olha, eu tenho ansiedade, eu tinha muita ansiedade, eu tinha crises mesmo, assim, né? Acúmulo de muita coisa, assim, né? Então ela falou, tá fazendo, mas daí ela sempre falava assim que, mas tu não precisa de terapia, tua vida é boa, tu tem tudo. Realmente, eu tinha o que comer, eu tinha onde morar, eu tinha onde estudar, realmente, né? Então eu sabia que tinha algo mais, ela não entendia, eu não conseguia falar. Então, tanto é que chegou na fase da puberdade, ela falou, tu não sai com ninguém, tu nunca teve nada com ninguém, eu não conseguia falar sobre esse assunto. Da onde que eu ia falar sobre esse assunto? Né? Porque daí, na primeira oportunidade que eu tive pra falar, ela me cortou. Que daí ela falou que era coisa da minha cabeça. Entendi. Daí nunca mais eu falei nada. E daí, isso foi com 15, 16 anos, daí eu vim morar pra Timbó. E esses abusos que aconteciam ali naquela idade que você estava, aconteceu mais do que uma vez por essas 3 pessoas? Aconteceu, sim, eram parentes ali, né? Então, querendo ou não, parentes e amigos se juntavam. Eles tinham contato na casa, tinham acesso? Tinham. Eu era a única menina da família. Certo. Todos eram meninos. Então, ali tinham, e as brincadeiras deles eram comigo. E o seu irmão, você nunca comentou com ele também sobre essa questão? Não sobre essa sensação. Ele sabia que poderia ter acontecido algo de errado, mas ele tinha muito problema em falar. Entendi. Então a gente não tinha sobre esse assunto, a gente não conversava. Né? Então, querendo ou não, ali ele poderia ser a única pessoa que podia falar, só que, como sempre, eu não queria jogar nada em cima dele. Né? Então, ele não tinha, assim. Ali, isso aconteceu em casa, né? E ali acontecia em casa, enfim. Faziam fila e eu não podia falar nada. Então, era nítido o que era, né? Deus. Então, querendo ou não, daí às vezes as pessoas, mas era brincadeira. Não era brincadeira, né? Hoje é só a gente falar sobre esse assunto, a gente percebe que não era, né? Então, querendo ou não, isso tinha acontecido. Mas logo em seguida, quando eu fui conhecer outra pessoa, quando eu já estava trabalhando, enfim, tal, que tinha acontecido, que eu falava não, e daí foi com uma pessoa um pouco mais velha, mais velha porque eu tinha 14, 15 anos, né? Sim. Então, tinha essa consciência ali do que estava fazendo, né? E era outra pessoa, extremamente não era nada familiar meu, tinha acontecido de novo. Então, por isso que eu digo que retorna para nossa vida, como se fosse
uma coisa ruim ali mesmo, assim, né? Sim. Um demônio ali que parece que atrai. Um demônio. Um demônio. Então, hoje eu tenho essa consciência do que acontecia ali, né? Sim, que usa essas pessoas, que né? usa Um essas espírito pessoas maligno que pra usa gente essas... que é frágil. Exato, o ponto de vulnerabilidade, né? O diabo associado a um cão, né? Ele é muito... quando eles retratam... Porque o cão, ele consegue... O instinto do animal, ele consegue perceber qual é o teu ponto de vulnerabilidade, Exatamente. teus medos, né? E o diabo sabe qual é o nosso medo, sabe qual é o nosso ponto fraco, sabe qual é o nosso ponto de vulnerabilidade, de fraqueza, e é exatamente nessa área que ele usa pessoas para atacar, e lamentavelmente o teu lado foi esse que você acabou de falar, justamente. Né? Aí você mora com a sua mãe até que idade? Até os 16. Aí a partir dos 16 anos você decide morar sozinha? Eu queria morar sozinha, mas Sim. Eu voltei para Timbó para morar com o meu pai. Ah, tá. Então eu vim porque uma amiga minha queria abrir nesse período eu comecei a trabalhar na área da beleza, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então ali eu já tinha feito curso, eu já tinha feito uns 2 cursos de maquiagem, sobrancelha, enfim. Morando ainda com a sua mãe? Morando ainda com a minha mãe. E aí nesse período, você já tinha uma visão de futuro daquilo que você queria? Já tinha. Que é isso que você está relatando? Exatamente. Então ali, porque eu sempre quis fazer uma faculdade de psicologia. Você acredita que você querer fazer essas coisas também era o escape de sair de casa para não conviver mais naquele ambiente? É o fato mais determinante para essa tomada de decisão? Era. Porque uma moça de 16 anos ainda, né, poderia ficar com seus pais sem dúvida nenhuma, né? Conseguia, então eu queria fazer de tudo para que eu pudesse fugir. Inclusive é aconselhável, né, que a moça fique na casa de seus pais até o momento que chegue o Jonathan na tua vida, Exatamente, é o que eu para casar. Mas você decidiu então... Eu decidi, eu comecei ali, como eu estava no ambiente de trabalhar sozinha sempre, então eu trabalhava em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, salões de beleza, né? Sim. Eu trabalhava com isso e ali eu também era desvalorizada, porque daí junta, né? Daí eu cobrava 5 pila pra fazer uma sobrancelha, óbvio que a gente é desvalorizada, né? E daí juntava com todo o resto que não tava tratado dentro de mim, a gente vai só indo, assim, né? E eu comecei a fazer esses cursos e tudo mais, até encontrar uma amiga que era daqui de Timbó, que era uma amiga minha de infância, e falou, Agatha, vamos abrir um salão de beleza? Eu com 16 anos, sem R$1 na conta, falei, claro. E daí eu falei, óbvio que sim, baratinho, né? Daí no que eu decidi vir, eu decidi em uma semana. Eu tava extremamente decidida de que eu queria realmente mudar de ambiente. Então, querendo ou não, eu acabei... Isso era em agosto, uma semana antes do meu aniversário, para fazer 17 anos. Então, eu arrumei minhas malas e vim. Em uma semana para outra, e no que eu cheguei em Timbó, minha amiga falou, Agatha, recebi uma oportunidade de emprego, eu não vou conseguir abrir o salão contigo. Daí eu tive que começar sozinha. Daí ali foi, assim, daí eu comecei a estar dentro do ambiente da casa do meu pai, que era o oposto da casa da minha mãe. Meu pai realmente passava por situações bem mais difíceis, assim, né? Realmente... Emocionalmente falando. Emocionalmente e financeiramente também, né? Então, eu acabava vendo uma realidade oposta. E eu não tinha pensado nisso, só queria ir embora, né? Então, ali, na mãe tinha carro, a gente ia, vinha e tal, tinha tudo certinho ali. Não, era eu comigo mesma. E ali o teu pai já tinha constituído uma nova família? Já tinha. E a tua relação com a esposa dele? Tinha filhos? Eles tinham... Ela tem, mas eu não convivia. Nunca convivi, na verdade, né? Acho que ele tinha... Pra ti foi uma pensão, então, praticamente, junto com seu pai. Justamente, Então, querendo ou não, ali, no começo estava tudo legal, assim, sabe? A gente vai trabalhar aqui, daí eu estudava no período da noite, mas eu também trabalhava no período da noite. Foi uma das decisões mais erradas que eu fiz sem pensar, né? Porque eu estudava, era na época da pandemia, isso foi em 2020. Na outra cidade onde eu morava, eu estudava no período da noite, só que quando eu vim pra cá, eu encontrei um trabalho no período da noite, e eu decidi trabalhar. Então, eu trabalhava como recepcionista das 5 às 9 da noite e eu não estudava. Apesar de ter aula EAD, eu não tinha como trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Falava, não, mas aí em casa eu faço. Não fazia, né? Porque daí eu trabalhava no salão durante o dia e à noite, como recepcionista. Então, ali foi até a minha madrasta que ajudou a ter esses trabalhos, assim, né? Mas até então tudo bem. Só que dali eu percebi que o peso da vida era muito mais difícil do que eu realmente imaginava, né? E dali foi começando a vir... crises, foi começando o peso nas minhas costas, assim, né, de não ter conta, eu não conseguia pagar minhas contas,
Porque, assim, para quem acha que começar a empreender, tu já começa faturando alto, é muito pelo contrário. Ainda mais tu não entende o que é ter uma mente empreendedora, que eu não tinha. Eu sabia que se eu fizesse tal procedimento, eu tinha um dinheiro no meu bolso, mas não era para ir no mercado comprar comida, era para reinvestir. Sim. Lá eu não tinha, né? Eu tinha 17 anos, né? Então, querendo ou não, eu não tinha essa consciência, eu só trabalhava. E daí eu trabalhava, só que daí se eu não tinha clientes, eu acabava ficando em casa. Daí dentro de casa começar, né? Ali começou a falar conflito, como se eu não estivesse trabalhando. Mas é folgada, é isso e aquilo. Eu falei, mas não era, eu queria trabalhar, mas não tinha clientes, né? Eu comecei do zero, eu já tinha clientes estipulados no Rio do Sul, mudei de cidade, comecei do zero. Sim. É muito mais difícil, né? Então, ali, continuei, né? Trabalhando e tudo mais, e era sempre assim, eu ia de bicicleta para todos os lados, fazia tudo o que precisava ser feito. E quando colocava a cabeça no travesseiro, os traumas acendiam? Sim. Sempre? Sempre. Tanto é que quando eu vim para Timbó, eu comecei a ter um relacionamento 100% abusivo. Extremamente narcisista, foi muito difícil para mim, porque ele era à distância, só que eu estava tão vulnerável que eu acabava aceitando. Por quê? Porque era uma pessoa que estava me ouvindo, era uma pessoa que estava ali fazendo parte do meu dia a dia. Eu não tinha os meus pais, eu não tinha amigos, não tinha amizades nem nada. Você então, se sentiu segura em abrir seu coração para ele? Só que logo no primeiro mês eu percebi que era errado, que mentia. Chegou a mentir tudo pra mim, na verdade, né? Mentiu coisas assim absurdas mesmo. Até hoje, às vezes eu fico pensando, eu falei, Jesus, o que eu fiz na minha vida, né? Mas ao mesmo tempo é aquilo, tu tá tão vulnerável que tu aceita tudo que vier. Então ali eu comecei a ter crises de pânico sobre sequestro. Foi uma coisa que aflorou de uma forma muito alta. E quem abriu a minha mente para isso foi minha psicóloga. Quando eu vim para cá, eu tive, né, uma psicóloga. Então, foram muitas coisas juntas. Ali, nessa fase, juntou tudo, em 2021, eu tinha crise de pânico, ansiedade. E daí, eu comecei a beber. E eu tomava muito remédio. Daí, eu comecei a ver que eu tinha várias dependências. Tanto emocional, quanto ali na alimentação também. Fisicamente falando. Fisicamente, né? Biologicamente. Tudo junto, assim. Então ali eu tive... Você bebia em casa ou bebia com as amigas? Eu saía quase todos os dias que eu pudesse, e eu saía porque eu queria beber. Eu não importasse com quem que eu tava, porque eu não queria voltar para casa. De novo, eu não queria voltar para casa. Então ali foi uma das coisas que eu tive, assim, né? Sim. E daí, quando eu percebi que eu tava tendo uma dependência, é quando eu comprava escondido para beber em casa. Então, não fazia lógica nenhuma, né? Eu bebia um monte de remédio de manhã. Seu pai não sabia? Meu pai não sabia. Não sabia. Tanto e como você fazia para ocultar isso? Bebia escondida? Ele trabalhava no primeiro turno, então quando eu chegava em casa, inclusive eu fazia questão de chegar em casa quando já estivessem dormindo. Pra eu não ter aquela sensação de que eu não queria mais conversar com ninguém. Sim. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, então quando eu percebi que eu não queria mais conversar, eu falei, tem alguma coisa estranha, né? Então eu não queria conversar. Então eu passava, comprava e trazia pra casa, bebia escondido, na lavação, assim, sabe? Eu falei, gente, como é que pode, né? E eu nunca gostei do cheiro do álcool. Então ali, por quê? Porque eu esquecia. Daí, quando eu saía, para qualquer lugar que eu saía, eu bebesse qualquer coisa, eu esquecia como que eu voltasse para casa. Para mim era ótimo. Para mim era maravilhoso, inclusive, que eu não lembrava de nada. E daí, nesses períodos, a gente acaba, né, pela questão da própria desvalorização, qualquer pessoa que a gente encontra, era a mesma coisa, né? A pessoa desvaloriza, às vezes eu falo, se aconteceu algo comigo, provavelmente eu nem lembro, eu nem sei. Porque eu achava para mim estava bom. Né? E daí, nesse período ali, eu tentei suicídio algumas vezes, né? Tanto com atropelamento quanto com remédio. Daí eu tive um período que eu cheguei para o hospital por conta de remédio, mas eu fui sozinha. Até nisso eu fui sozinha, sabe? Então, querendo ou não, ali foi uma das partes que eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo, assim, né? E isso foi em 2021. Tudo isso aconteceu em 2021. E ainda você estava fazendo a terapia com a psicóloga? Estava fazendo terapia. Então, Agatha, vamos chegar nesse ponto agora. Você buscando ajuda com um profissional, e eu aconselho realmente que as pessoas devam buscar esse tipo de profissional. No mês de setembro, nós tivemos aqui no RemaCast, eu até aconselho você que está nos assistindo a ver os episódios que nós tivemos em setembro, porque fala sobre saúde mental. Inclusive a prevenção ao suicídio, né? E é muito importante você buscar profissionais que tenham ferramentas para te auxiliar a não ficar preso na ansiedade, na depressão, no pânico, todos esses sentimentos que você relatou, né?
Mas existem momentos que nós sabemos que além da ajuda emocional desse profissional, a gente percebe que ainda falta alguma coisa, né, Agatha? Falta. E chegou um momento assim que você percebeu? É. Olha, tenho minha mãe, meu pai, por mais que são separados, mas eu tenho o amparo do meu pai, eu tenho uma família, hoje eu estou sendo encaminhado para a minha carreira, eu tenho acompanhamento psicológico, ou seja, né, aparentemente está tudo, eu não deveria estar assim. E aí, de repente, algumas pessoas têm esse start, cara, agora eu entendi o que está faltando. Chegou esse momento? Chegou. E o que você percebeu que estava faltando? Chegou esse momento, eu comecei, foi bem engraçado, na verdade, que eu olhava, quando eu percebi que estava algo estranho em mim, que foi aquilo que eu perdi o meu próprio brilho, eu não via o brilho das coisas, né, na vida, eu não via nada, assim, perdi 100%, não queria mais atender, né, quando a gente lida com o público, a gente precisa atender, eu simplesmente bloqueava minha agenda, independente de quem tivesse na minha agenda, eu não queria mais, não conseguia sair da cama. E daí eu olhava no Instagram, e eu via as pessoas sorrindo, eu via as pessoas felizes, até que uma vez eu comecei a acompanhar uma menina que ela era cristã e ela falava muito sobre Jesus. E eu falei, eu preciso disso. Eu sinto um brilho nela, que eu preciso saber o que é. Por mais que você tivesse a sua religião, né? Exatamente, não entendi. Eu falei, mas naquela dimensão você não estava conseguindo compreender. Não estava conseguindo compreender. Então, eu tive, mas assim, totalmente afastada, quando eu vim pra cá, eu não ia em igreja nenhuma. Eu falei, não me prende, eu falava, né? Não faz sentido pra mim e tal. Então, eu querendo ou não, eu comecei a olhar, comecei a estudar, e teve uma moça que eu falo que o Senhor, ele envia as pessoas certas na hora certa, e ela me entregou uma Bíblia, daquelas gigantes, com as letras extra gigante, né? Eu falei, gente, como é que lê a Bíblia? Eu não sei. Então eu lia, não entendia, né? Não tinha discernimento, mas eu sentia que eu precisava buscar. Então eu lembro que eu orava tendo, assim, crise de choro. Eu falei, Jesus, me escuta. Como que faz? Eu sinto algo, eu preciso dessa questão. Tanto é que a minha revelação foi uma vez que eu tentei um atropelamento. Eu fiquei o caminho de casa inteiro tentando ver como que eu jogaria meu carro em cima de minha bicicleta em cima de um carro. E eu fiquei o caminho inteiro, mas eu falei, não, o carro tem que estar rápido o suficiente para me matar. Eu preciso que ele esteja rápido. Então eu morava, né, depois de uma reta andando a cara, eu falei, aqui as pessoas pegam uma alta velocidade. Se me encostar, eu morro. Ali. Daí, quando eu fui realmente tomar a iniciativa no que eu fui jogar, tinha um buraco. E o carro desviou do buraco. Antes de desviar, eu voltei, eu parei, eu chorava, daí eu senti a primeira presença de Deus. Eu não tinha entendimento, eu não tinha noção do que era, o que não era Deus ali. E daí ele me fez lembrar que existe um caminho, existe uma forma de ter isso, né? Eu não via a voz ouvinte, não vi nada assim, né? Então ali foi a minha primeira revelação. Assim, eu quase não falo isso pra ninguém, porque... A experiência que você teve com Jesus. Exatamente. Foi ali a minha virada, né? Isso foi antes de eu conhecer a igreja, não foi antes. E, ao mesmo tempo, continuei na minha vida mundana, continuei fazendo mil coisas. Só que eu passava na frente da igreja sempre de bicicleta, com a mesma bicicleta que eu tentei me matar, né? Então, eu passava ali na frente até que um dia eu ouvi, tipo, volta, filha. E eu ouvi isso, daí eu falei, não, tô doida, né? Nada a ver isso aí, volta pra quê? Eu nem lembrava que eu já tinha ido na igreja, né? E eu achava que... eu falava, mas voltar pra quê, né? Eu falei, mas eu nunca tive. E daí eu lembrei que, na verdade, quando eu era criança, eu já tinha ido na Remanescentes uma vez, com uma namorada do meu pai. Quando eu era bem criança. Eu não lembrava. Daí eu entendi o porquê do Volta, Filha. Porque ali ele já tinha feito eu ver que existia um lugar diferente, né? E ali foi onde eu comecei, realmente. Virou o ano, eu passei a virada do ano em Balneário, daí eu vi aquelas coisas, eu vi as pessoas todas bêbadas e todo mundo com uma promiscuidade. Eu falei, eu não sei se eu pertenço a isso aqui. E daí eu tinha ido para um rolê, a gente falava, né? Que era de um monte de gente que era do lado de uma igreja, que inclusive era do lado de uma igreja católica. Eu lembro isso muito nítido, porque era uma revelação que eu tive em ambientes de pessoas jovens, que às vezes são tão vazias, pela falta, às vezes, da presença, né? Que todo mundo estava ali usando droga, bebendo, que tinha virado a noite, e tocou o sino das 6 horas da manhã.
E eles falaram, ai, calma, a gente tem que respeitar. Só que para mim isso foi uma facada no meu coração, porque eles estavam blasfemando, né? Eles estavam rindo. E eu falei, não, não consigo. Isso foi dia 2 de janeiro, dia 7 de janeiro foi a primeira vez que eu fui no culto, uma quinta profética. E daí lá eu me quebrantei. E daí do momento que eu pisei, eu falei, nunca mais saio daqui. Eu nunca mais, eu senti uma presença muito forte. E você sentiu resistência, medo, algum sentimento, ou foi realmente uma rendição total e a partir de agora o que falavam para mim, os amigos, enfim? Foi total. Eu falei, ninguém me preenche. Em todos os ambientes que eu estava sozinha. E os amigos te procuraram ainda, Agatha? Falaram que eu tava doida, falavam que da onde que tu vai mudar essa tua vida? Ah, agora tu é crente. Agora tu parou de beber, agora é isso, agora tu é aquilo. Mal sabiam a dependência que eu tinha com isso, né? Mal sabiam todas as crises que eu tinha. Então eu comecei a ir, não importasse o que acontecia. Eu ia a pé, eu ia na chuva, eu ia de bicicleta. Independente do que acontecesse, eu ia. Eu só sabia que eu precisava ir, porque lá era o único lugar que eu queria permanecer. E o que você, depois desse encontro, o que começou a mudar a tua vida? Que vocês, assim, foi assim, é palpável o que começou a acontecer? Internamente, externamente, os teus negócios? Tudo. Acho que todas as áreas da minha vida foram, de pouquinho em pouquinho, elas foram transbordando. Eu sempre falo que Deus estava gerando um testemunho dentro de mim, que Ele sentiu que eu ia capaz de passar por tantas dores para que eu gerasse esse testemunho em algum momento, e de que Ele ia fazer algo novo logo em seguida. Eu tinha uma... Como é que eu posso falar? Eu tinha uma confiança nisso tão forte, mas tão forte, que eu sabia que em algum momento eu ia abrir meu negócio próprio, de que eu ia consertar a minha vida, de que eu ia conseguir sorrir de novo, de que eu ia ter um esposo. Eu sabia, eu tinha uma convicção muito forte. Então, ali que eu fazia, que fez eu permanecer. Porque no momento, para mim, era muito difícil. Daí, logo em seguida, eu entrei na igreja em janeiro, ali em março, eu tinha sofrido um acidente, quebrei meu punho, eu não podia trabalhar. E foi ali que eu me batizei. Então, ali foi um momento, assim, que eu falei, é aqui que eu realmente quero estar, porque eu sentia essa revelação e eu falei, não, se é pra ficar agora, porque eu não ganhei R$1, mas eu estava ali, eu ganhei, né, não trabalhei por muito tempo, e pensei, pronto, agora que eu entrei na igreja, tudo piorou. Eu pensava assim, eu falei, pronto, as pessoas falavam isso pra mim. Mas tu viu, Agatha, tu tava muito bem antes, agora que tu entrou na igreja, tá tudo errado. Eu falei, não, eu sei que vai melhorar. Eu tinha uma fé muito, muito grande, assim, de que ia melhorar. Eu falei, gente, de tudo aquilo que eu tinha passado, nada podia ser pior. Então, aqui pra mim é só luz. Então a minha comunicação começou a mudar. Um dos primeiros pontos que eu comecei a ver é que no meu atendimento eu tinha vontade, eu tinha amor pelo aquilo que eu estava fazendo de novo. Foi o primeiro ponto que eu senti. Eu comecei a ter amor pelas pessoas. Sim. De novo, uma coisa que eu já não confiava mais nelas, eu não tinha mais esse apreço por nada. Eu comecei a voltar a ter. Comecei a ter mais visão sobre o meu negócio, porque eu entendi que a fé realmente ela move montanhas. Então, independente do que falassem para mim, eu entendi que em algum momento eu ia chegar, que é hoje aquilo que eu vivo, né? Não foi rápido, só que ao mesmo tempo eu entendo que como eu entrei de cabeça realmente para que Deus me curasse, me limpasse, me guardasse com tudo que Ele pudesse, foi rápido, porque de 2022, agora é 2025, minha vida foi transformada 100%. Né? Então, logo em seguida, teve um encontro com Deus também, que foi onde eu entendi. Que é um retiro. Que é o retiro. Então, eu tive um entendimento do que eram os meus traumas, do que era o que eu precisava ser liberta mesmo. Foi ali que eu entendi o que eu fazia, essas minhas dependências, o que era, porque antes eu não entendia, né? Então, ali foi o que eu tive o entendimento. E depois ali, a minha vida realmente virou luz. Não vou falar que tudo foi fácil. Sim. Mas teve realmente muitas transformações, uma em seguida da outra. Continuei tendo crises por um certo tempo, mas eu acho que era mais da culpa de, tipo, quanto tempo que eu perdi? Era mais essa culpa mesmo, assim, né? Por que eu fiz isso? Por que quando eu não vim para Timbó, eu vim direto para a igreja, né? E hoje eu entendo que não, porque era o processo. Eu precisava passar por certas coisas, né? Sim. Então, teve várias coisas, assim, E a questão do passado, né? Tocando mais uma vez ali, já que você permitiu falar sobre esse assunto, você acredita que no momento que você se encontrou com Deus dessa forma profunda de revelação, porque realmente Jesus não veio estabelecer uma religião, mas uma relação, né? E o que você está vivendo hoje, a partir daquele momento, é uma relação com Deus.
você percebe, mesmo sendo um direito teu, né, e às vezes até um dever de ter que fazer a denúncia, como a gente conversou, mas a gente sempre vai respeitar a tua opinião referente a isso, mas a questão, esse ponto, você hoje sente-se curada, Agatha? Sim. Hoje, porque a gente conversa sobre esse assunto, a gente percebe que realmente existe sim uma revolta, né, por aquilo que aconteceu, porque é natural, mas você fala isso com muita clareza, né? Sim. De detalhes, tudo, ao ponto de a gente entender que só consegue realmente tocar no assunto desse sem se emocionar profundamente alguém que realmente foi curado, e essa cura é a cura de Deus que vem no coração, né? Você justamente. Perdoou essas pessoas? Sim, uma por uma. É. Né? Então, querendo ou não, eu passei por esse processo logo após o encontro com Deus, que eu falei, vamos aproveitar esse embalo aqui, né, do extraordinário mesmo, né, que eu falei, não, eu preciso, porque eu senti que realmente eu podia ser limpa de tudo isso, eu podia ser realmente curada, porque eu sou filha amada. Amém. Então, se eu tenho amor de Deus, maior que todas as coisas, eu não preciso de mais nada. Então, ali, quando eu senti esse amor verdadeiro, eu senti que realmente todo o resto podia ser curado. E realmente passou essa cura, tanto é que eu não conseguiria falar se eu não tivesse sido curada. Quando eu dei meu testemunho na igreja a primeira vez, que eu não sabia nem o que era um testemunho. Deu que eu tenho minha história, né? 25 minutos aquela. Podcast. Um podcast, porque eu não sabia. Ninguém tinha me falado, Agatha, um testemunho, eu ia falar um pouquinho daquilo que era e o que Jesus transformou. Eu não sabia, tava passando por tanta coisa, né? Então eu não sabia o que era realmente. Só que foi algo que Deus me direcionou. Ele falou, não, e foi importante, porque haviam pessoas, eu lembro do teu testemunho, né? Que pessoas foram tocadas, muitas mulheres nos procuraram em seguida, né? Quando eu voltei, eu ouvia nitidamente de que tinha alguém precisando ouvir sobre aquilo. E você procurou essas pessoas, esses homens abusadores, para liberar o perdão a eles? No celular mesmo, você né? Mandou porque mensagem? Sim, daí eu só falei e bloqueei, né? Um por um? Sim, daí teve até uma pessoa que falou assim, meu Deus, eu nunca imaginei, não sei o que, pois é. Né? Então, às vezes é complicado, porque às vezes a própria pessoa tá vivendo esse mundo e ela não tem noção, às vezes, né? E muitas pessoas que estão nos assistindo, às vezes elas pensam assim, mas não é fácil perdoar. Claro que não é fácil perdoar, não foi fácil para você, não é fácil para ninguém. Não é fácil, a gente primeiro quer, o sentimento que a gente quer é que a pessoa suma, a pessoa evapore. Isso, né? Eu te não falar outra palavra, né? Eu te perdoo, mas você, não tem mais, não tem vírgula. Não o perdão... pronto, acabou. E o perdão não é sentimento, porque você nunca vai sentir de perdoar. Não. Nunca. O perdão, ele é sobrenatural. E aí você perdoa, e o perdão, a palavra perdão, significa deixar ir. Né? Ou seja, o peso que você carregava, você libera. E a partir daquele momento, então, a cura do Senhor acontece na tua vida. Não é esperar ser curado para perdoar, não. É perdoar, que no mesmo momento que você libera a palavra do perdão, você já começa a sentir paz. E foi o que aconteceu, né? Justamente, assim. Tanto é que quando eu falava para as outras pessoas, as pessoas vinham e perguntavam, meu Deus, você passou por isso? Eu falei, sim. E hoje eu perdoei. Hoje eu sou curada. Né? Então, e tanto é que começou a ser um fluir muito grande e o Senhor foi colocando pessoas para que eu atendesse que passassem exatamente pela mesma coisa. Não tendo ouvido nada sobre o meu testemunho, não tendo nada. Elas começaram a falar sobre esses assuntos e eu sentia que eu precisava falar, que eu precisava orar, que eu precisava mostrar para ela que existe um caminho que elas podem seguir e que elas vão se sentir novamente preenchidas, amadas por um Deus que Ele é grande. Então, querendo ou não, elas não precisam buscar outras alternativas. Sim, é importante, eu também busquei. Só que para mim foi a única solução. No sentido da tua saúde emocional, Isso, né? na minha saúde emocional. Eu falei, existe um caminho, tem como. Porque às vezes eu conversava com pessoas que já têm 40, 50 anos e ainda tem algo dentro delas, né? Então hoje é o que eu vejo. Eu falei, eu ainda consegui nova, né? Porque tem pessoas aí que às vezes a vida inteira não falam, né? Eu percebo, Agatha, assim, conversando com muitas pessoas, né? Aqui no RemaCast, também no gabinete pastoral, que muitas pessoas, de fato, elas têm tudo para ser feliz. Sim. Né? Elas têm a questão emocional, a questão fisicamente falando, financeiramente falando, e elas não são felizes. Porque exatamente o vazio do coração delas só pode ser preenchido por algo, que às vezes elas acreditam que é o álcool, você falou sobre isso, alguns vão para drogadição, né? Alguns vão para pornografia, prostituição, tudo que o mundo fabrica para liberar alguns hormônios
rápidos, né, no organismo, mas que quando a pessoa coloca a cabeça no travesseiro, né, ela percebe que tudo que ela fez uso daquelas substâncias todas não trouxe a paz que ela precisava. Não. E Jesus mesmo falou que a verdadeira paz, quem nos dá é Ele. Uhum. O mundo dá uma paz momentânea, mas a paz que o Senhor nos dá, ela é para sempre. E esse caminho que você está trazendo para nós aqui é exatamente o caminho. Não é um caminho. Não é uma alternativa, é o único caminho, É o né? único. Jesus, a Bíblia diz que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem que seja através dele. Exato. Que testemunho bonito seu, Agatha. Muito emocionante, muito lindo, e que coragem a sua de falar aqui abertamente a todos aqueles que estão ouvindo, porque eu sei que isso gera revolta mesmo no nosso coração, ao ouvir e saber que existem pessoas tão más que cometem tais atrocidades, né? Eu gostaria que você falasse, se você pudesse dar um conselho hoje, você, Agatha, agora, qual é o conselho que você daria para a Agatha lá atrás, com 10, 11 anos de idade? Olha, além de que poderia ouvir todas as pessoas que tivessem me apresentado Jesus com mais atenção, porque no meio do nosso caminho sempre vão aparecer pessoas que são sim enviadas pelo Senhor, que querem nos apresentar e a gente não quer dar abertura, que foi uma das coisas que eu vi que várias pessoas acabavam passando na minha vida, e eu não ouvia porque eu achava que era perca de tempo. Então hoje, para Agatha jovem, né, Agatha adolescente, e de que todas as coisas podem ser curadas e podem ser transformadas se nós seguirmos pelo caminho correto. Porque hoje a vida que eu vivo é aquilo que eu sempre sonhei e muito maior do que tudo aquilo que eu já podia ter imaginado, porque eu sempre comento que o Senhor faz novas todas as coisas e de que Ele faz também o que os olhos ainda não viram, o que os ouvidos ainda não ouviram e de que o que o homem ainda não consegue nem processar, né? Ele faz com aqueles que o amam. Então a melhor decisão é amar Ele sobre todas as coisas em primeiro lugar, antes de buscar qualquer outra coisa. Então poderia ter várias frases incríveis e coisas assim, porque hoje eu sou uma empresária e a gente lidando com esse mundo, a gente vê que a gente pode ser muito, né, os tal dos guruzinhos. Sim. Só que hoje eu percebo que de todas as coisas que eu poderia ensinar às outras, é que Jesus, ele é um caminho, único caminho mesmo, né? Amém. Então, querendo ou não, é isso. Amém. E hoje casada? Hoje casada. Há quanto tempo? 2 anos. 2 anos, que maravilha. Eu fiz o casamento da Agatha e o Jonathan tá aqui nos bastidores também. Agatha conheceu o Jonathan na igreja, né? Conheceu o Jonathan na igreja. Amém. Um mês depois que eu entrei. E aí vocês começaram a namorar? Quanto tempo namoraram? A gente namorou 3 meses. 3 meses. Nós namoramos 3 meses, mas a gente se conhecia meses antes, né? Sim. Eu não queria deixar ele me pedir namoro. Daí quando eu deixei, daí ele já pediu no mesmo dia. Comprou a aliança no mesmo dia. Daí logo em seguida ele me pediu em casamento, daí nós noivamos por 1 ano praticamente, né? E daí depois nós casamos, moramos juntos. E foi muito engraçado nesse tempo que a gente não tinha condições, porque quando eu conheci o Jonathan, ele não trabalhava. Eu fui muito corajosa, eu sei, mas é a fé. E hoje, graças a Deus, ele é um empresário maravilhoso. E Deus foi fazendo as coisas, porque ele se agrada do casamento e ele sabia que Deus tinha preparado uma pessoa para mim que entendesse daquilo tudo que eu tinha passado, né? E foi exatamente isso que ele fez. E quando nós tomamos a decisão e tivemos fé daquilo que ele estava fazendo, Deus proveu. E proveu todas as coisas. Então nós conseguimos imobiliar um apartamento, nós conseguimos construir um casamento muito lindo, com as pessoas que realmente eram próximas pra gente. Tivemos a nossa lua de mel, fomos abençoados com uma viagem logo em seguida. E assim Deus foi provendo, né? Então ele realmente se agrada do casamento. E hoje foi o que eu entendi. De todas as outras, acabava que pessoas que às vezes não me valorizavam, Deus já tinha alguém preparado e ele realmente tem algo preparado pra gente, a gente que tem que permitir ele entrar, né? E hoje vocês firmes com Jesus, estão na igreja, servem a Jesus e vocês servem em algum departamento da igreja? Sim, hoje, desde o começo, né, eu sempre falava que eu queria ter uma pessoa que sentisse o mesmo amor por servir ao Senhor, da mesma forma que eu tive quando eu entendi o meu chamado, que era sobre o louvor. Então, desde o começo, eu queria alguém que tivesse também, e o Jonathan da mesma forma, né? Nós servimos aos jovens, nós servimos, eu no louvor, ele é da GM, também a gente é muito usado na igreja, inclusive para os jovens.
né? Hoje eu entendo que nós somos chamados para cuidar dos jovens. Amém. E com certeza, eu acho que sair dali não é uma opção. Parar de servir não é uma opção, independente de quantas coisas a gente faça no mundo afora, que é sobre o trabalho, porque a gente trabalha muito, graças a Deus, não é uma opção a gente parar de servir, porque a gente entendeu o nosso chamado e geralmente Deus escolhe as pessoas que são ocupadas, porque Ele entende que nós conseguimos também depositar tempo para Ele de qualidade. Exato. O próprio Cristo falou que melhor é servir do que ser servido, Exato, né? Ser um servo de Deus é um privilégio. E vocês têm desempenhado isso com um propósito. Outro dia eu conversava com um casal e eles falaram para mim assim, pastor, a gente durante muitos anos foi líder de jovens lá no estado do Rio Grande do Sul, na cidade que nós estávamos, e a gente veio para cá agora, mas a gente já casou, a gente já tem uma idade, e a gente até foi na arena, né, que é o culto de jovens da igreja, mas aquela ali não é mais a nossa linguagem. Nossa linguagem não é mais aquela ali, né? Nossa linguagem já é uma linguagem diferente. E aí, quando ela acabou de falar isso, ela disse assim, esse alimento ali na arena não é mais a nossa linguagem. Eu disse, é porque hoje Deus não quer mais que você se alimente na arena, mas que você alimente a arena. Justo. Ou seja, então não importa a idade que eu tenho. Hoje eu tenho idade para poder ir lá no grupo de jovens e somar com o pastor de jovens para alimentar uma geração que está vindo extremamente carente. Jovens que passaram problemas iguais ao que você passou, Agatha. Que o Jonathan passou, nós tivemos os nossos problemas, e se Deus permite a gente estar ali dentro, é porque hoje nos alimentamos um tempo, sim, mas agora chegou o momento de nós fornecermos o alimento, que é a palavra, para a vida das pessoas, né? A igreja tem outras atividades, outros cultos na quais eu me alimento com a palavra que eu acredito, mas até mesmo dentro do ministério de jovens, eu tenho um alimento, porque Paulo diz, examina tudo que é bom para você, retém, o que não é bom, joga fora, né? Talvez não faça mais sentido essa linguagem, mas sempre há um ensinamento, porque o Espírito Santo, a multiforme graça de Deus agir é dessa forma. Parabéns pelo teu testemunho, glória a Deus que você conseguiu superar tudo isso, e agora você vai deixar as tuas últimas palavras. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, principalmente quando é alguém tão comunicativa como você, né? Você pode deixar aqui nessa câmera as suas últimas palavras para quem está nos assistindo. Então tá bom. Eu espero que vocês tenham paciência de assistir até aqui, né? Então, se vocês assistiram, eu acredito que vocês se identificaram com algo, tanto eu como o pastor, a gente acabou falando. E o que eu tenho para falar mesmo é buscar o Senhor incansavelmente, de todas as formas, e que uma das coisas que às vezes as pessoas acabam não vendo é que todas as pessoas que hoje são transformadas no Senhor, elas têm uma história. Então, ouça a história das pessoas, porque pode edificar na sua vida também, inclusive fora da igreja. Às vezes nós precisamos ouvir para que Deus ministre o nosso coração e a gente precisa saber o que falar para essas pessoas. Hoje, de todos os ambientes onde eu estou, eu percebo que Deus ele quer que eu fale algo sobre Jesus. E às vezes não são só os pastores ou só os líderes, é todos nós que já tivemos algum encontro com o Senhor. E não perca a oportunidade. É isso. Amém. Obrigado, Agatha, mais uma vez, por suas palavras, por seu testemunho, pela sua coragem de expor toda a tua vida, o teu coração. E você que nos assiste, nunca se esqueça, nós temos sim um Deus que está sempre presente conosco, e também não se esqueça que o único caminho que pode nos levar a Deus, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Esse foi mais um episódio do nosso RemaCast. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Eu sou o pastor Rafael dos Anjos e eu espero você na próxima semana com mais um testemunho poderoso. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe.